Curiosa essa matéria aqui na Veja, porque ela acerta muita coisa. Eu achei interessante a matéria mesmo, né? E surpreendente, porque na Veja, vocês sabem, né? Eles costumam criticar essa coisa da direita, inclusive culpar a direita pela polarização, né? Mas olha que curiosa essa matéria aqui. Brasil está entre os líderes da polarização mundial, à frente de Trump e governos controversos. Então, segundo essa pesquisa, eu vou falar sobre a pesquisa que está aqui, ó, desse site, né, Score de Polarização Política. O Brasil está pior do que um monte de países. Aí estamos em quarto lugar aqui da lista de países mais polarizados do mundo, né? Eu vou falar para vocês que essa pesquisa, eu acho a metodologia dela meio fraca, eu vou explicar. Mas enfim, o ponto central é que eles colocam aqui o que está acontecendo, né? É muito comum o pessoal da esquerda falar que não, que a direita, que o Bolsonaro está polarizando o país, esquecendo que polarização, no mínimo, tem dois culpados, né? Os dois lados são culpados da polarização. Mas o mais engraçado é quando eles dizem aqui, ó, que está similar ao período da ditadura militar, que em 64, ano do golpe, o índice de polarização política no Brasil era de 3,23 pontos. Havia uma polarização grande na época da ditadura militar, né? E aí, mas curiosamente, quando ele vem aqui embaixo e fala, mas como é que vai resolver isso? A solução está em regulamentar as redes, no enfrentamento a fake news e rejeição de populistas de turno, dizem isso. Peraí. Tinha fake news e rede social na época da ditadura militar brasileira? Não tinha, né? O problema não é esse, né? Vamos entender o caso aqui, porque tem umas coisas interessantes nesse estudo aqui, justamente porque mostra o que eu venho falando sempre. O que a gente está vivendo agora é, de certa forma, muito parecido com o que se viveu na época da ditadura militar brasileira. E é basicamente a mesma coisa. Naquela época, era um regime mais de centro-esquerda, resistindo a ir para a extrema esquerda, como queria, né, a população naquela época. E agora é a mesma coisa, o regime de extrema esquerda resistindo a ir mais para a direita, como quer a população agora. O ponto da polarização é exatamente a mudança entre a orientação do Estado brasileiro e o interesse da população para onde esse Estado deve ir, para onde deve ir o país, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Tempestade Elétrica, Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, a Veja traz essa notícia aqui que eu achei interessante, tá? Porque, de novo, eles tentam dar a entender de que a culpa é do Bolsonaro, essa polarização que o Bolsonaro tá trazendo e coisa e tal. O que é um absurdo. Polarização, por definição, são dois polos, né? Então, ou seja, você tem os dois lados puxando cada um para o seu lado. E ninguém tem dúvida disso, que tem hoje uma grande discussão nisso daí, né? E não tem nada de errado em polarização. Por que acontece a polarização, né? Então ele diz aqui, ó, o patamar brasileiro se aproxima do período da ditadura militar, onde a intolerância era absoluta e houve perseguição e morte de dissidentes. Oh, é mesmo, né? Exatamente como está acontecendo agora, né? Perseguição, pessoas presas por 17 anos, 14 anos de cadeia, porque botou batom na estátua, e gente exilado político. Tá vendo como é que realmente é parecido com aquela época, bicho? Não é que realmente você tem razão? Estamos numa polarização política similar à época da ditadura militar brasileira. É o que eu venho falando esse tempo todo, né? Aqui, ó. O Brasil parece como o quarto país mais polarizado do mundo, segundo o ranking de 161 nações elaborado pelo Our World in Data. Os dados se referem a 2025, mas revelam um movimento crescente e preocupante de populações altamente divididas, cujas diferenças de opinião política afetam diretamente relacionamentos e interações que até pouco tempo atrás eram tidas como saudáveis e desejáveis, né? Então, o que ele está explicando aqui o que é a polarização é o momento em que a sociedade começa a não aceitar, não tolerar mais as ideias diferentes. Ou seja, você tem, evidentemente é natural que numa sociedade você tenha pessoas com ideias diferentes, né? Mas em algum momento, quando você começa a ter a polarização, é quando um grupo começa a rejeitar as ideias dos outros grupos, né? E é curioso você ver que isso acontece dos dois lados, né? Por exemplo, o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes recusam absolutamente um monte de críticas que foram feitas ao STJ. Isso é um sinal de polarização. Mas não é isso que eles criticam aqui. Eles criticam que os bolsonaristas costumam questionar as pessoas, costumam criticar. De acordo com a entidade cuja notoriedade ganhou corpo ao contabilizar casos de Covid no mundo todo durante a pandemia,
Já viu, né? É coisa de esquerda, né? Os brasileiros estão atrás apenas de Mianmar, Turquia e Polônia, cujos governos recentes de direita geraram manifestações populares de rua, ataques à imprensa e fomentos de teorias conspiratórias. Então repara que para eles esse que é o problema, os governos de direita que causam esse problema muito grande. É óbvio que nessa instituição aqui, que é a esquerda, ninguém tem dúvida disso, você gera esse tipo de coisa, mas eles não deixam de ter razão, como eu falei para vocês, estamos numa situação similar ao que aconteceu em 64, só que dessa vez direcionado ao outro ponto, né? Segundo o levantamento, a polarização brasileira se assemelha aos momentos que o país passou pela ditadura militar, em que fardados perseguiam dissidentes políticos e cidadãos que estavam divididos entre nós e eles. É exatamente o que está acontecendo agora. A diferença agora é que não são fardados, são juízes perseguindo as pessoas, né? Você vê aí, tem um monte de exilados políticos lá fora, você tem um monte de gente presa por crimes que não fazem nem sentido o crime, não tem nem lógica a coisa, tem pessoas que morreram na cadeia, tem pessoas que ficaram paraplégicas na cadeia, tem um monte de casos aí de absurdos que estão acontecendo, que é exatamente isso. O regime não aceita a dissidência, não aceita as ideias da direita e reage com força, né? Então fala aqui sobre que chegou em 3,23 pontos, em 2025 chegou a 3,22, ou seja, basicamente o mesmo período da ditadura militar brasileira. Então, assim, faz sentido isso, eles têm razão. É lógico que o pessoal que escreveu aqui na Veja não se tocou desse problema. Eles estão achando que a culpa da polarização é da direita, e lá em 64 era a direita também fazendo a polarização. Não, a culpa da polarização é sempre dos dois lados. Eu digo mais para vocês, a culpa da polarização é do regime que não aceita a mudança, tá? O que causa a polarização? Eles vêm falando aqui, fala que o Neymar, que é um absurdo, porque até o Neymar o pessoal problematizou e coisa e tal. Mas quem é que problematizou o Neymar primeiro, né? Foi a esquerda que não aceitou o Neymar quando ele apoiou o Bolsonaro em 2022. Foi a esquerda que começou recusando o outro lado, né? É o que eu falo sempre, essa polarização, a culpa é dos dois lados nessa história aqui, né? E, inclusive, eles usam esse nome de polarização para não explicar exatamente qual é o fenômeno que eu já vou explicar para vocês em seguida, tá? Aí, aqui, ó, eles falam aqui que entre os poucos países não polarizados ou com a polarização controlada, eles dão o exemplo do Uruguai e da Irlanda. Curiosamente, dois países muito pequenininhos, né, que realmente não faz tanta diferença assim, né? É muito fácil você controlar um país relativamente pequeno. Um país maior como o Brasil, você tem uma distância entre as opiniões das pessoas muito maior, né? Aí, olha só o que ela fala aqui, ó. A saída, além de fatores conjunturais, pode estar na regulamentação das redes e no enfrentamento à propagação de fake news e rejeição de populistas do turno, dizem especialistas. Eu acho que rejeitar o Lula é uma coisa boa realmente, tá? Mas certamente ela está falando rejeição de populistas do Bolsonaro, né? É sempre essa história. Mas, repara, como é que ela pode dizer que a culpa é da regulamentação das redes, o enfrentamento a fake news, se ela está dizendo que o mesmo problema que a gente está enfrentando agora era de 64? Se o problema era o mesmo naquela época, e naquela época não tinha redes sociais, como é que pode ser essa solução, né? Bom, a minha visão dessa coisa é muito simples, tá? É que, na verdade, essa polarização ela acontece exatamente num momento em que a população começa a querer uma coisa diferente do que quer o poder institucionalizado no país, né? No Brasil, na época de 64, no período de 1960, você tinha ali o poder, um governo com ideologia desenvolvimentista, né, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e coisa e tal, que é aquele governo que faz obra, que não sei o que lá, e de repente você começou a ter um movimento comunista mais forte, né? Então você passou a ter um governo que queria manter uma ideologia e uma posição mais comunista, mais esquerdista, fazendo força no outro sentido, né? Isso gerou a polarização naquela época, né? É sempre aquela coisa, em tese, o poder emana do povo, mas o governo tem os seus próprios interesses. Então, o poder institucional se apega àquela ideologia que ele tem força, enquanto o povo está indo no outro sentido. O povo queria mais liberdade cultural, né? Havia naquela época a questão muito forte dos costumes, né? De moral, né? Amor à pátria, não sei o que lá. E, ou seja, você teve exatamente isso. O governo, como uma reação contra a esquerda, fez a ditadura militar. E continuou nesse poder institucional, gerando essa polarização naquela época. O que está acontecendo agora é a mesma coisa para outro sentido. Você tem uma série de pessoas querendo maior liberdade econômica, um governo menor, um governo menos
invasivo na vida das pessoas, né? Então você tem um poder institucional hoje em dia que é a esquerda, que você vê claramente, o STF, o governo Lula, não sei o que lá, que é um governo que quer continuar fazendo o que está fazendo, e você tem um pessoal que a população indo para outro sentido, você gera a polarização dessa forma, né? A população quer mais liberdade econômica, quer um governo menor, quer isso, mas o governo, ele resiste, é o governo que cria o problema. Exatamente como aconteceu em 64, você começa a ter tortura, pessoas perseguidas, prisões arbitrárias por períodos enormes, exilados políticos, censura, tentativa de censura, de calar a boca, né? Você tem exatamente o mesmo fenômeno. Essa visão de polarização, quando há uma distinção, né? Quando a sociedade muda a sua visão de mundo, ela quer uma coisa diferente do governo, e no entanto o governo continua insistindo no modelo antigo, né? Isso explica muito melhor do que eles dizerem que a culpa é da fake news, a culpa é das redes sociais. Pô, não tinha rede social naquela época, como é que era de polarizado do mesmo jeito, né? Agora, mudança de opinião das pessoas sempre teve ao longo da história, isso é recorrente, né? E é o que eu falo, né? No final das contas, eu acredito que mesmo que é isso que a gente está passando, né? É a dor de você conseguir dinamitar esse Estado que está indo num sentido enquanto a população quer ir para outro sentido. Sempre é difícil isso, ao longo da história, várias revoluções, vários problemas geraram. Eu espero que a gente consiga resolver isso de forma democrática no Brasil, mas o Estado vai ter que ceder, porque a população é muito mais forte que o Estado no final das contas, por mais que continue sendo perseguida, aprisionada, presa, extorquida, enfim, né? Agora, falando sobre a pesquisa propriamente dita, eu achei bem fraquinha, tá? Tá aqui a pesquisa, vai estar o link na descrição do vídeo, coisa e tal. E mostra aqui, ó, Mianmar com 3,68, é um golpe de Estado que está acontecendo lá. Turquia e Polônia, eles colocam como se fossem coisas da direita, não sei o que lá, mas a verdade é que a Polônia são duas visões da direita, tá? A polarização na Polônia tem muito a ver com União Europeia ou não União Europeia. A Polônia é um país que está crescendo bastante, que tem uma população muito forte, que ninguém é comunista, ninguém é esquerda lá na Polônia. Esquerda não se fala nisso. Mas tem o pessoal que é a favor de maior integração com a Europa e pessoas que são a favor de menos integração com a Europa. Então tem uma confusão grande lá nesse sentido, sim, tá? E a Turquia é uma ditadura, realmente, uma ditadura de um populista de esquerda, o Erdogan, que tem aquelas ideias todas do Lula de obrigar a taxa de juros baixinha e coisa e tal, né? Aí tá o Brasil aqui, depois tem Belarus, Nicarágua, Iêmen, Romênia, enfim, tá bem, tem um monte de país aqui. Aí você fala, pô, mas beleza, como é que eles chegaram a essa conclusão? De onde é que veio esse número aqui? E aí que eu falo para vocês que essa pesquisa aqui me parece... É o seguinte, eles perguntam para 4.000 especialistas do país essa pergunta aqui, ó. Como é a situação política no seu país? Né? Há polarização no seu país? E aí a pessoa pode responder entre 0 e 4, tá? 0 seria não tem nenhuma polarização política, pessoas que apoiam campos políticos diferentes interagem de maneira amigável, principalmente não, apoiadores que têm visões diferentes interagem amigável a maior parte das vezes, mais do que de forma hostil, né? E finalmente, sim, uma extensão muito grande, apoiadores de pontos de vista diferentes geralmente interagem de maneira hostil. E eles fazem essa pergunta para 4.000 especialistas naquele país, e daí obtém esse número entre 0 e 4, né? E aí dá isso daqui, você dá para ver que o Brasil, a média dessas 4.000 pessoas deu 3,22, ou seja, entre os dois casos mais críticos aqui de polarização, né? Então, ou seja, a visão deles é isso aqui. Eu não sei se isso aqui é uma coisa válida em termos de medida realmente, né? Não quer dizer muita coisa, como diga-se de passagem, econometria é um lixo, você vai tentar quantificar as coisas, faz muito pouca diferença. Eu fico me perguntando como é que eles chegaram a valores negativos aqui, uma vez que aqui só tem 0, é o menor valor possível, né? De qualquer forma, essa é a metodologia que eles descrevem aqui no site, e no final das contas não faz absolutamente nenhum sentido no final das contas. Mas não deixa de ter alguma razão, como eu falei. A questão toda é essa, não é rede, não é nada, é justamente a mudança de opinião da população em relação ao governo, né? Aí, ou seja, você vê aqui o reflexo disso nessa coisa, né? O Datafolha frustrou petistas. Pois é, eu falei para vocês, né? O último Datafolha teve um valor
ruim para o Flávio, dado daquela narrativa toda da conversa com o Worcaro, mas não era o que o pessoal esperava, não. Tem um pessoal achando, o Flávio acabou, já era. E, sinceramente, eu não sei, não tô vendo isso não, né? Não fez tanta diferença assim. Né? Aqui, ó, outra coisa que o pessoal coloca aqui, ó, Estadão inicia Brasil adiante, ciclo de debates. Né? O pessoal costuma dizer que o problema, não, a gente tem que debater para onde é que o Brasil vai, coisa e tal. Não, mas a polarização é exatamente esse debate. Esse é o debate que está acontecendo de verdade. Não adianta juntar um monte de especialista numa sala para discutir coisas, porque não é isso. O debate é a polarização. É a população brasileira vendo o Estado, que quer manter o status quo, que quer seguir no caminho de um Estado grande, controlador, cheio de regras e coisa e tal, e a população que quer uma coisa diferente para o Brasil, né? A gente vai ganhar essa, cara. Não vai ser fácil não, mas a gente vai ganhar. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.